O Bitcoin está morto. Com certeza você se deparou com essa frase diversas vezes nas últimas semanas e que com certeza o cenário ainda vai piorar muito mais. Mas eu te faço a pergunta: e se não piorar tanto assim? Você estaria preparado para esse desfecho? Você, Brunão, está preparado para esse desfecho? Com certeza, venho me preparando, né, acumulando sempre que possível na estratégia de DCA que a gente vem falando aí há bastante tempo no canal. E eu, inclusive, vou mostrar para vocês um indicador ao longo desse vídeo que pode mostrar para a gente sugerir um eventual reversal aí, né, uma reversão no Bitcoin. A gente vai mostrar isso aqui, inclusive, nos próximos minutos. Fica com a gente que o vídeo hoje está bem interessante. Começa para a gente, Mário. É isso, família. Primeiro de tudo, né, não é conselho financeiro, não é para você se jogar de cabeça agora no Bitcoin, que agora teve a reversão, agora é 120 mil dólares. A gente quer tratar exatamente nesse vídeo o perigo, né, dos extremismos. Então, a gente percebe que agora, já em 2026, né, mas desde o início de janeiro, já começa ali o Bitcoin a ser minado, né? O Bitcoin está morrendo, o Bitcoin morreu e ninguém mais, né, falou sobre isso. O ouro digital, o mito do ouro digital foi exposto, o Bitcoin vai a zero, RIP Bitcoin, trazendo ali citações de uma lápide, né? O Michael Burry, né, que fez muito famoso, né, por conta do Big Short em 2008, da crise, né, americana em 2008, quando ele acerta, né, a direção do mercado, ele também traz críticas, né, ao Bitcoin. O próximo preço, né, o próximo alvo do Bitcoin é zero, né, o próximo suporte é zero. Então, a gente tem diversas narrativas hoje e cada vez se empilham mais. Basta você abrir até mesmo o Twitter ou o YouTube hoje em dia, fora, né, essa reunião aqui de artigos da morte do Bitcoin, mas eu vejo que há um pessimismo extremo hoje no mercado, não só em relação ao indicador de medo e ganância, mas em relação à certeza de que o cenário vai piorar e muito. Quase que uma certeza de que o Bitcoin vai a 40 mil dólares. Mas eu acho que esse tipo de raciocínio ele é perigoso. E ele não é perigoso em momentos de queda. A gente viu também em outros momentos, não só nesse ciclo próximo do topo do mercado, quando o Bitcoin estava em 126 mil dólares, quando se tinha a certeza que o Bitcoin ia a 140, a 150, talvez 200, mas a certeza de que outubro não seria, de forma alguma, o fim, né, da nossa bull run. O Bitcoin ele tinha colocado ali uma máxima histórica no Q4, mas a expectativa era que a festa continuaria. E não foi assim que aconteceu. A gente também teve esse mesmo sentimento lá no topo de 2021. Então, quando se tem no mercado certezas absolutas, direções exatas para onde o Bitcoin vai, né, e não restam dúvidas, aí é que mora o perigo. Então, repare que eu trago aqui, só para a gente iniciar essa conversa, um indicador que o Benjamin Cohen já tinha ventilado há alguns meses atrás, e eu trago ele atualizado, onde, nesse instante, o Bitcoin já atinge níveis de 50% do fornecimento já em circulação, ele está em perdas. E quando a gente chega próximo, entre 50% e 60% nesse indicador, a gente tem ali quase que com exatidão, em termos de período, a demarcação de um fundo, ou a zona, né, de um momento de grande desvalorização do Bitcoin, e que ali já seria um momento, sim, de oportunidade. Então, esse indicador, né, dentro dessas métricas, ele marcou o fundo em 2011, em 2015, 2018, o crash do Covid, depois do crash da FTX e, né, o Michael Van Pope está indicando que ele faz isso novamente. Não dá para garantir, família. A ideia desse vídeo, mais uma vez, não é a indicação de que 60 mil dólares foi o fundo. Mas eu não trabalharia, mais uma vez, com certezas exatas de que o Bitcoin vai abaixo de 50 mil dólares, ou seja lá qual for esse valor extremo que você esteja trabalhando. Um outro ponto, né, que eu acho legal da gente racionalizar em relação a bull run, bear market, quanto o Bitcoin vai demorar nessas zonas de desvalorização, é também entender que, da mesma forma que em outubro de 2025, as certezas eram muito grandes no momento que o Bitcoin batia uma máxima histórica, mas é ali naquele momento, ou melhor, na semana seguinte da nossa máxima histórica, que acontece um fenômeno, e a partir dali a gente tem 4 meses consecutivos de saída do smart money, né, de dentro do mercado, ou seja, o famoso outflow, a saída do capital
dos ETFs de Bitcoin. E isso não foi uma coincidência, né? Se você reparar, logo depois de um grande momento de euforia, de um grande inflow, exatamente no período do dia 10 de outubro, e o que acontece aqui? Aquele crash, a maior liquidação, né, a maior liquidação histórica do mercado cripto. E a partir dali o humor muda completamente. Por mais que o preço não tivesse essa percepção de imediato, a gente tem ali um pullback momentâneo depois do crash, mas ali começou o nosso bear market. Ali começa um grande movimento de saída de liquidez de dentro do mercado. Num momento em que, mais uma vez, a gente tinha um empilhamento de certezas de que, não, ali não era o fim, o mercado vai se recuperar. E o Brunão tem até um dado Sim. em relação ao ETF para adicionar, vou passar aqui para a tela dele, que é muito bacana para a gente ter essa visão também, que nem sempre os números são tão simples quando a gente olha assim, em números absolutos. A gente fala sobre essa morte do Bitcoin, né? Rest in peace, Bitcoin. O Bitcoin já morreu inúmeras vezes. Muito se fala sobre essa saída, né, desse dinheiro do smart money, esse outflow que a gente pôde acompanhar em outubro, em novembro e em dezembro de 2025, até no início também de janeiro desse ano, que são geralmente meses, né? Principalmente o do último quarto do ano passado, que a gente historicamente viu, né, meses positivos para o Bitcoin. Historicamente, em ciclos de alta, esses meses foram muito favoráveis. Isso não acontece agora nesse último ciclo. Então, por mais que muita gente fale que esse outflow ele é muito, né, muito grande, né, e que ele chame a atenção, se a gente for tirar um zoom out aqui, né? Ou seja, olhar a figura de maneira geral, nós temos ainda dentro dos ETFs 54 bilhões. Então, quanto desse outflow representa de toda essa quantia? Então, a gente pode ver nesse tweet aqui, de maneira mais específica, que o nosso topo de inflows, ou seja, o máximo que nós já chegamos de cumulative inflows, né, o inflow acumulado, foi de 63 bilhões em outubro. Hoje, a gente tem aqui cerca de 54 e uns quebrados. Então, a gente está falando de menos de 10 bilhões que saíram nesses últimos 3, 4 meses de caos, de maior liquidação da história do mercado cripto, de muita gente falando que Bitcoin morreu, do Bitcoin caindo mais de 50% desde a sua alta histórica, que obviamente não representa tanto assim em termos numéricos para a gente, em termos de smart money. Então, se de fato o smart money continua posicionado, hoje, por exemplo, vimos um inflow de 500 milhões de dólares, a entrada continua, o cumulativo aqui ainda chama muita atenção. Será mesmo que o Bitcoin morreu? Na minha opinião, muito provavelmente estamos passando apenas, né, por uma fase e eventualmente a gente deve voltar a subir. Então isso aqui mostra para mim que, na verdade, esse outflow não chama tanta atenção assim e não é um grande alarme. Só continuando aqui, antes de eu te passar a bola novamente, quando eu olho, né, e penso de oportunidade para longo prazo aqui no Bitcoin, eu vejo também muita gente trazendo o discurso de que a perda da média de 200, né, é uma certeza, é um caminho que o Bitcoin costuma fazer. E sim, a gente pode pegar, né, alguns fractais para estipular, por exemplo, a possibilidade de um Bitcoin a 52 mil dólares. Mas, repito, não acho impossível. O Bitcoin, inclusive, perdeu os 60 mil dólares. Acho que existe uma probabilidade talvez até maior que 50%. Agora, o risco é você cravar e ter somente a intenção de compra abaixo, vamos dizer, de 52, ou só se o Bitcoin bater 54 mil dólares eu vou reentrar no mercado. E sim, o Bitcoin em ciclos passados, ele perde a média de 200 aqui no semanal. A gente vem relativamente abaixo, não é tipo uma agulhada, a gente costuma passar um tempo. Mas será que todos os bear markets foram assim? Será que o ano que a gente se encontra, ou o momento que o Bitcoin se encontra, principalmente tendo aquela leitura dos outflows GTF, né? A gente teve um máximo de 60, 65 e hoje está em 54, algo em torno disso. Ou seja, será que esse mercado ele é semelhante ao mercado que a gente tinha em 2022, quando a gente teve também, né, um fenômeno de quebra-quebra e que, na minha opinião, né, endossou ainda mais aquela queda? Então, eu não tenho certeza hoje, né, e esse vídeo, mais uma vez, é sobre isso, de que o Bitcoin irá a 48 mil dólares, que o Bitcoin irá a 52 mil dólares, que seja. Por isso que eu falo, e já disse em relação até no nosso clube de membros, que, cara, o Bitcoin se aproximando de novo da média de 200, como ele já fez anteriormente, e eu comprei em 62, não em 60, né, mas em 62 mil dólares em que eu tinha a ordem, e agora, né, eu já começo a remontar ordens, mais uma vez, numa possibilidade de a gente ter mais uma queda, de novo próximo da média de 200 e um pouco abaixo.
nada impede que você tenha ordem em 48 e 52. O problema, na minha opinião, é você só ter uma ordem ou só ter ordens abaixo de 50 mil dólares, onde valores esses que eu não acho impossível, mas eu não acho tão fácil assim, como eu vejo muita gente martelando, né, a certeza de que o Bitcoin vai para essas zonas. E só para vocês verem como é raro esse momento no Bitcoin, eu acho que vocês já viram de ver alguns indicadores mostrando isso. A gente tem aqui um dos que eu mais gosto, que é a banda de regressão logarítmica do Bitcoin, em que a gente tem, né, essa noção de zonas aquecidas, de zonas de baixo interesse do Bitcoin. Eu acho que só 3 vezes na história, uma no Covid Crash, a gente tem 2 aqui no fundo do mercado, né, uma que eu consideraria uma só, e uma outra aqui em 25 de setembro de 2023, tá? Agora é somente a 4ª vez na história que o Bitcoin ele vem abaixo da última banda, que é a banda non-bubble lower, né? Que a gente chama de uma banda longe de ser uma bolha, é exatamente o oposto de uma zona de bolha, uma zona de baixíssimo interesse, onde muitas das vezes o Bitcoin tocando nessas zonas já é, né, uma extrema oportunidade. Se a gente fala do Bitcoin abaixo dessas zonas, a última banda de regressão está em 76 mil dólares, ou seja, a gente está falando de um Bitcoin a 67, estou cogitando um Bitcoin a 60, 58, mas tem gente que só, né, acredita que é a melhor entrada em 48 ou em 42. Eu já vi números cogitando 30 mil dólares o Bitcoin. Então, família, o mercado ele está amadurecendo. Eu sei que, né, a gente vê rumor de manipulação, né, a questão do Jane Street já foi até desmentido e melhor explicado pelo um tweet que o Cauê Economics postou hoje, o Checkmate também já postou. Então, assim, sempre vão existir narrativas e hoje é muito claro que a narrativa está muito mais tendenciosa para um momento de extremo medo, para um momento de extrema desvalorização, e a gente tem que tomar cuidado, assim como você deveria ter tomado cuidado em momentos de extrema euforia. Tá? Momentos de extrema euforia são zonas que você cogita ir tirando parcialmente o seu lucro. E esse momento que a gente vive são zonas que você tem que considerar dentro de uma estratégia também ir adentrando ao mercado, se você acredita nele para longo prazo, sem ter metas extremamente gananciosas. Então, Brunão, o que mais você separou aí para gente em relação a esse momento? Vamos embora. Antes da gente dar continuidade, uma breve inserção aqui rápida da Bybit, que é parceira do nosso canal. Tá rolando uma grande promoção aqui para novos usuários, tá? E para usuários também que sejam antigos e tenham aqui o cartão. Então, como é que funciona? Você basicamente se cadastra, né? Se inscreve na promoção clicando aqui em participar e você completa as missões e pode girar a roleta de carnaval. Então, basicamente aqui bem intuitivo, tá? Esses aqui são os prêmios que você pode receber, de 50 centavos até um iPhone, né? Que é mais ou menos aí 800 dólares. E aí, o que você tem que fazer? Basicamente, você pode aqui gastar R$100 no Bybit Card, né? Que é o cartão da Bybit, ou então você pode gastar R$100 com Bybit Pay, né, fazendo Pix da sua conta para, né, outras instituições aí, ou fazendo pagamentos. Então isso aqui são missões diárias, você fazendo todos os dias, você gira aqui essa roleta todos os dias, ainda tem mais de 10 dias aí para você participar e você, claro, pode dar a sorte de receber um baita prêmio aí nos próximos dias, lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Dando continuidade com vocês de forma rápida para esse vídeo não ficar muito longo, macroeconomicamente trazendo um resumo breve, nessa última terça-feira vimos o discurso do Trump lá no State of the Union. Esperávamos ter um discurso, de certa forma, um pouco mais incisivo em relação à questão tarifária, à questão do Irã, que mexe diretamente com a geopolítica, mas não tivemos. Foi sim verdade o maior discurso de todos os tempos em termos do State of the Union, quase 2 horas de discurso, 1h48 para ser mais preciso, e ele sim falou rapidamente em relação às tarifas, que é uma época de ouro dos Estados Unidos, que eles estão gerando receita, que ele pretende mesmo que essas tarifas sejam anuladas pela Suprema Corte e reprovadas, que ele continua querendo achar formas de cobrar essas tarifas e que com certeza é um tema que a gente ainda deve ver novos capítulos aí nas próximas semanas. Em relação ao Irã, que obviamente traz uma incerteza aos mercados e auxilia esse movimento e essa tendência de queda, é justamente essa tensão geopolítica, essa tensão de guerra. Hoje o Irã falou que está pronto para uma guerra e ele continua a negociar com o Irã,
ainda sem uma fala clara, uma confirmação de que o Irã não tentará ter armas nucleares ou que não possuem armas nucleares. Então, esse acordo continua sendo discutido, mas ainda não existe. Macroeconomicamente, é isso. Um dado que o Mário, inclusive, comentou em relação, né, a essa conferência, né, da Strategy, nós tivemos a novidade do Citigroup, né, basicamente o banco Citibank, 2,5 trilhões de dólares sob sua gestão, trazendo aqui a possibilidade de integrar o Bitcoin ainda esse ano ao sistema bancário, fazendo o Bitcoin bankable, né, como eles chamam aqui, ou seja, trazendo o Bitcoin ao sistema tradicional financeiro, o que obviamente seria um ganho muito grande para o mercado. E chegando ao último tema desse vídeo com vocês, antes da gente se despedir, esse indicador que eu falava lá no início do vídeo me chama muito a atenção, porque mostra novamente, depois de alguns meses, desde lá do início de dezembro, a demanda por Bitcoin Spot novamente voltando a ficar verde, podendo ser um indicador que mostra para a gente que a pressão vendedora Spot possa ter chego ao seu fim, ou seja, essa pressão pode estar exausta e a gente possa começar a ver um movimento de reversão. E por que isso é tão importante? Porque no mercado de spot, a gente está falando de spot buyers contra spot sellers, e não estamos falando de alavancagem, não estamos falando de longs ou shorts. Então a gente está falando de compra real, de dinheiro de verdade entrando no mercado. E que, claro, é um movimento muito mais saudável de pump do que somente baseado em longs, baseado em futuro. Então, spot buyers interessados em Bitcoin novamente pode ser um ponto bem importante para esse ponto de reversão que a gente está falando, onde o fundo pode ter sim sido atingido em 60 mil dólares. Dito isso, família, da minha parte, é isso que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Agradeço a vocês que ficaram comigo até o fim. Não esqueçam de deixar aí o like e eu passo para o meu querido Mário encerrar para a gente. Perfeito, família. Vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem mais contato com a Liga Cripto, cogite o Clube de Membros reformulado, o nosso Discord já ativo, muita novidade lá dentro. E se você quiser fazer parte, basta dar uma olhada aqui na descrição que tem todos os nossos links. Então, família, muito obrigado. Deixe o seu like. Grande beijo, grande abraço. E, é claro, não deposite todos os seus ovos numa só cesta. Valeu, família. Fui!